Bom, vamos então dar sequência às etapas do nosso projeto de pesquisa, né? Ou pré-projeto que nós temos que apresentar. Vamos dar uma olhada do que a gente já fez, que foi a capa e a folha de rosto. Bom, na primeira aula eu expliquei então como é que confeccionava a capa, né? Deixei bem claro que vocês já tinham um modelo de capa aí e vocês poderiam aproveitar esse mesmo modelo sem nenhum problema. Minha maior preocupação é quando tinha muitos alunos, né? Aí aquela capa ia ficar um pouco apertada. Aí eu elaborei esse padrão aqui, né? Se no caso tiver 3 ou 4 alunos no grupo. Não sei se é o caso de vocês, mas aí você pode escolher fazer essa capa aqui. Bom, então nós também, junto com essa capa, nós fizemos o que? Uma folha de rosto, né? A folha de rosto, como a gente já tinha visto, ó, alguns elementos diferentes, né? Como os nomes logo acima da página, né? Esses dizeres aqui, né? Que é a identificação do projeto de pesquisa, né? E era isso aí. Agora nós vamos ver outros elementos que vão compor o que? O projeto ou pré-projeto de pesquisa. O que é o projeto, então, de pesquisa, né? Bom, o projeto de pesquisa, na verdade, é uma versão preliminar de um trabalho que você vai realizar, né? É um esboço inicial do que se quer fazer. Bom, de acordo com a BNT, é uma das fases da pesquisa. É a descrição da sua estrutura, do esqueleto da pesquisa. Serve para o aluno, então, traçar um roteiro inicial daquilo que se pretende que seja o seu trabalho, né? Depois esse roteiro certamente sofrerá modificações, alguns acréscimos, algumas melhorias, né? Enfim, ele vai ser aprimorado, né? Para que se entregue no final um bom relatório final, né? Do projeto, da pesquisa em si, né? O projeto é apenas um esboço que vocês estão realizando, é uma pesquisa. Mas o que vocês vão me entregar nesse trimestre que eu quero que vocês me entreguem? Bom, eu já andei fazendo algumas coisas aqui, estou lendo bastante coisa sobre a BNT, sobre como se faz uma estrutura do projeto ou do pré-projeto de pesquisa, né? Então é o seguinte, os elementos obrigatórios, então a capa, né, como a gente havia dito, a folha de rosto. Então começamos aqui, ó, lembrando sempre que o parágrafo sempre vai ser o espaçamento de 1,5, né? 1,5. Então você aqui seleciona 1,5, dá OK. Aqui a gente vai escrever, na verdade, a 8 centímetros da margem superior da folha. Ou seja, se a margem tem 3 centímetros, então nós vamos começar a escrever aqui no 5, ó, porque 5 mais 3, logicamente, que vai dar 8. Então você vem aqui e escreve projeto de pesquisa, né? Em negrito, em letras
maiúscula, certo? Aí você vai fazer o quê? Elementos fundamentais desse projeto de pesquisa. O tema, né? Delimitação do tema, o problema da pesquisa, justificativa, as hipóteses e os objetivos. Então, assim, na verdade, a introdução no pré-projeto, o projeto de pesquisa não é obrigatório. Porque vocês vão fazer a introdução, nem a introdução e nem a conclusão é obrigatório nesse primeiro momento. Porque a introdução e a conclusão vai ser no relatório final da pesquisa de vocês, certo? Que vocês vão introduzir aquilo que vocês escreveram, tudo que vocês fizeram, e na conclusão vocês vão escrever a conclusão da pesquisa final. Então, não tem necessidade de colocar a introdução e nem conclusão num pré-projeto, né? Num projeto de pesquisa que serve mais como um esboço, o esqueleto do trabalho de vocês, daquilo que vocês estão pesquisando. Bom, então, vocês já escreveram o projeto de pesquisa, dá 2 espaços, né? Escreve o tema, né? Sempre na margem esquerda, alinhado, aqui em negrito, né? E em letras maiúsculas. Aí você faz o quê? Dá um espaço só e já escreve o tema do projeto de pesquisa. O tema nada mais é do que o assunto que você escolheu, né? Sobre o que você vai escrever, né? Lembrando que é sempre bom a escolha do tema estar vinculada ao gosto pelo assunto a ser trabalhado, né? Trabalhar um assunto que não seja legal, não seja do agrado de vocês, tornará a pesquisa num exercício chato, né, de tortura, sofrimento. É preciso que se leve em consideração todas as atividades que teremos que cumprir para executar o trabalho e adequá-las ao tempo que se dispõe. Então vamos lá. Feito isso o tema aqui, eu coloquei, no caso, um dos nossos projetos é a depressão na adolescência, possíveis causas, né? Então, como tema, eu coloquei possíveis causas da depressão na adolescência. Agora, eu dou 2 enters para escrever o segundo tópico, também todo em letras maiúsculas, em negrito, né? Aí eu escrevo a delimitação do tema. Qual é o enfoque que eu vou pegar do tema principal, né? Que eu vou depois explicar durante o trabalho. Bom, aqui você vê que o tema são as possíveis causas da depressão na adolescência. E eu delimitei esse tema. Eu fiz o quê? Eu especifiquei alguma parte do tema, para que ele não seja muito abrangente e dificulte muito a pesquisa. Então eu dei um exemplo aqui, né, na delimitação do tema. O sofrimento calado de muitos jovens perante uma situação de separação dos seus pais. Ou seja, eu apenas delimitei o tema para que minha pesquisa seja voltada, né, para esse assunto, a depressão na adolescência, segundo uma situação de separação dos seus pais. Certo? Então, delimitar o tema é indicar qual será a abrangência do estudo a ser realizado, estabelecendo os limites do tema.
É importante lembrar que quanto maior a abrangência, como eu falei, mais difícil será a sua compreensão. Inversamente, quanto menor sua abrangência, mais específico o tema, maior a compreensão. Então, eu faço o quê? Eu dou 2 enteres, e escrevo a terceira parte, que é o problema da nossa pesquisa. Aí eu dou só um enter e já começo a escrever o problema. O que é o problema? O problema, então, é o centro vital de toda a elaboração do trabalho, já que é a formulação da problemática, que será explorada a partir da delimitação do tema. Então devem ser formulados alguns problemas, questionamentos, dúvidas, que o trabalho se proporá a resolver, que o nosso trabalho vai tentar resolver os problemas que você colocar aqui. O problema costuma ser apresentado, então, em forma de uma frase interrogativa, como eu fiz aqui, na forma interrogativa, que vai expressar a dúvida que nós queremos esclarecer sobre o tema abordado. Então, observe aqui o problema que eu elaborei. Se nós delimitamos o tema como o sofrimento claro de jovens perante uma situação de separação dos pais, meu problema vai junto com isso e vai levantar uma questão. Como ajudar adolescentes que estão vivendo conflitos dentro de casa e tendo dificuldades de superar essa realidade, ocasionando perdas importantes, tanto de rendimento escolar como de um possível isolamento social? Observem que eu coloquei um problema aqui, que todo o trabalho que vocês vão fazer, a pesquisa em si, vocês vão tentar esclarecer esse problema. Bom, então vem as justificativas. Dá 2 espaço, negrito, maiúsculo, dá 1 espaço, escreva a justificativa. O que é a justificativa? A justificativa é a apresentação dos motivos que levaram à decisão de você abordar esse tema dentro do universo acadêmico. É preciso que se coloquem as razões que levaram à escolha e que sustentam a realização do trabalho. Na verdade, a justificativa como se diz, você vai justificar, exaltar a importância do tema a ser estudado. Por que o seu trabalho é importante? Qual é a importância desse tema? Ou justificar, então, a necessidade de se levar efeito tal empreendimento. Então, justificativa, qual é a importância do seu trabalho, daquilo que você delimitou como o tema. Eu coloquei esse só como exemplo de justificativa do meu trabalho. Então, assim, jovens na faixa etária dos 14 aos 17 anos estão cada vez mais isolados em um mundo bastante seletivo. E numa situação de crise com seus pais, o jovem é levado a um processo de mudança brusca dentro de si, tornando necessária uma revisão desses momentos, a fim de que essa mudança não se torne um problema de saúde. Eu justifiquei a importância do meu trabalho. Bom, a outra etapa que se faz aqui são as hipóteses, O que são hipóteses? São possíveis respostas ao problema estabelecido.
ao que desejamos chegar com o trabalho, né? Trata-se de uma afirmação ou suposição que procura responder ao problema levantado quanto ao tema escolhido, sempre em relação ao tema que você escolheu. O transcorrer do trabalho, né, a nossa pesquisa todo, irá confirmar ou negar as hipóteses levantadas. Então, é justamente isso. Então, aqui na minha hipótese, né, eu criei algumas hipóteses para responder o questionamento do problema, né? Vocês podem ler aí, né? Que eu, na verdade, isso é tudo um exemplo, né, pessoal? Eu criei isso na hora, só como exemplo para vocês, para vocês tomar conhecimento como é uma estrutura, basicamente, o que são hipóteses, objetivos, tema. Então, nas hipóteses, como exemplo, eu coloquei que adolescentes muitas vezes ficam como testemunhas oculares de eventos de discussão de seus pais que culminará num processo doloroso, posteriormente de separação. Então, várias hipóteses aqui, elas podem ser sequenciadas por letras A, B e C. E sempre entre uma ou outra hipótese, deixem uma linha em branco. Aí volta a escrever. Certo? Observem algumas hipóteses que eu criei. Se o meu microfone está dando eco aí, desculpe aí, não sei o que fazer, já tentei arrumar ele e continua dando eco. Bom, e a última etapa do pré-projeto, né? Lembrando que a gente está elaborando uma pesquisa, um trabalho. Então, tudo que é projeto ou pré-projeto é apenas um esboço. São os objetivos. O que é os objetivos? Então, é a definição com clareza e precisão das metas, propósitos e resultados concretos a que se quer chegar, né? Então, assim, os objetivos sempre vocês devem iniciar com verbos no infinitivo, como eu fiz aqui, fazer, conscientizar, né? Que é aquilo que eu quero colocar como meta, né? O que eu quero com esse trabalho, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, fazer com que os pais tomem consciência que a depressão é um grave problema de saúde e que pode levar um jovem a usar drogas e até mesmo, em casos mais graves, ao suicídio. Um dos objetivos, né, do meu trabalho, que eu vou colocar. No outro, né, começando com o verbo no infinitivo, conscientizar. Conscientizar através da pesquisa a importância que se tem em observar o comportamento dos adolescentes e vir a procurar um profissional quanto antes. Lembrando sempre que a compreensão dos pais nessa hora é fundamental para a diminuição de danos num processo de separação. Então, basicamente, essa é a estrutura do projeto de pesquisa, ou do pré-projeto, né, que vocês estão elaborando e vão elaborar a pesquisa final ou relatório final, onde vocês irão estar trabalhando o referencial teórico, né, que trata-se de todo o conteúdo, dos elementos do trabalho. Aí sim entra também questões como a introdução, o sumário, né, metodologia, conclusão e outros itens aí que a gente vai trabalhando ao longo do ano. Não sei se vocês notaram aqui, só dar um exemplo. Tudo deve estar alinhado, né, no justificado.
para ele ficar sempre rente à margem esquerda. Para fazer isso, é bom que vocês usem esse recurso aqui, ó, de hifenização, onde o próprio programa vai colocar o hífen, né, dividindo palavras, porque muitas vezes as frases ficam muito longas porque ele vai forçar uma justificação. Então, você pode vir aqui em layout de página e escolher a opção hifenização automático. Aí o trabalho sempre vai ficar bem justificado, rente à margem direita e com o hífen que vai separar as palavras. Bom, então é isso. A gente vai elaborando outras videoaulas à medida de que surgirem possíveis dúvidas, ou que vocês tiverem com dúvidas, outras dúvidas, vocês podem perguntar para mim e eu vou responder. Ok? Então tá. Deixa eu só salvar esse modelo aqui e podemos fechar. Então tá, pessoal. Até a próxima videoaula.